Boa noite, professor Stone. Agradecemos muito a sua presença aqui na nossa conversa, nosso bate-papo. E vamos tratar hoje sobre a ponte Boiadeiro. Professor, aqui andando nas margens do rio aqui da UANA, eu observei a ponte Boiadeira, que eu já fui lá na beira do rio e observei que tem umas coisas que para mim está fora de prumada, e a questão da estrutura da ponte, que eu acho que a ponte está se desgastando muito rápido. Então, assim, tem ferragem exposta, esse tipo de coisa. Eu gostaria de entender, assim, como poderia ser feita uma recuperação e o que possivelmente foi executado não obedecendo a norma, para que a ferragem esteja exposta e desgastada tão rápido. Tem muita ferragem oxidada. Bom, boa noite, Gisele, boa noite, Ricardo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui presente junto com vocês. Depois você vai me lembrar de fazer um lembrete do complemento da pergunta. Eu gostaria de primeiro expor algumas coisas. Houve, no começo desse século, né, vamos dizer assim, algumas pesquisas, até algumas investigações voltadas para a identificação de patologias dentro dessas obras antigas. A do Boiadeiro, eu não me recordo a data, eu não sei, depois vocês podem até, o Ricardo, você que estava, de repente, fazendo um histórico dela, você pode me lembrar da data de construção. Mas as pontes da ferrovia, da antiga RF-FSA, que saía de Corumbá até Bauru e percorria esses logradouros aí que eram bem alagados, né? Chegando a Corumbá, ali pegando o Rio Paraguai. Inclusive, a identificação do material de concreto dessas estruturas, ela está em perfeitas condições. Isso com a construção datando desde o início do século passado, né, para vocês terem uma ideia. A ponte da Boiadeira de Aquidauana, na verdade, o que acontece? Todo material de concreto tem uma vida útil, Ricardo. E o que acontece com essas ferragens, bem lembrado você, todas as ferragens têm que ser identificado periodicamente pelo poder público as patologias, ou pelo poder público ou por quem é de pertinente, né, a esse tipo de fiscalização. E essas patologias de obras estruturais de concreto, concreto armado, e principalmente uma característica muito interessante, ela que é de suspensão, ela não está apoiada no chão, ela não tem ligação com elementos que pudesse estar interferindo diretamente na confecção, nem no correr da vida útil dela. Elas têm uma vantagem, né? Elas têm uma elevação, então não existe muita competição de retirar materiais que porventura poderiam estar em exudação. Exudação é a deterioração do concreto, voltando a carbonatar, né? Tudo que você expurga dentro do material de concreto armado, ou de material de concreto, quando ele vai perdendo as propriedades de cristalinas de endurecimento do concreto, ele pode expurgar isso e voltar a carbonatar, né? Com exudação, com água percolante. Nenhuma dessas estruturas tem o quesito impermeabilização adequado. Então a água percola mesmo nela, e aonde ela vai podendo contribuir nesse sistema de degradação, ela tira, ela carbonata, né? Ela tem o material de carbonatação sendo retirado por exudação, né? A água percorrendo e lavando e desviando literalmente o material de resistência. Lembrando que o concreto, nessa questão de estruturas, principalmente superficiais, como laje, funcionam tais como laje mesmo, né? Então, o concreto é um material compressível.
é um material que reveste o aço. Então, talvez até por isso o material estrutural mesmo, estruturante, que transforma essa estrutura estável ainda até hoje, talvez seja o aço. Lembrando que eram aços superdimensionados, né? E não em contato com materiais tão nocivos assim. A única nocividade poderia ser um pouco da acidez da água, decorrente aí da intempérie. Então, não é uma estrutura que tem... Mas olha, lembrando de uma coisa, há muitos casos que vocês podem estar vendo notificado como quedas de marquises. As marquises, tal qual a estrutura da superfície da ponte, uma laje, elas têm o aço como material estabilizador. E essas marquises, por causa dessas infiltrações, desse material degradado, muitas marquises estão se fechando, quebrando, né? Elas fecham literalmente, elas praticamente ficam suspensas pelo aço, isso quando o aço não se rompe, por causa do peso. E isso acontecendo em várias edificações, principalmente as antigas, né? Portais de hotel, de lojas antigas, onde você tinha as marquises expostas, tais quais essa estrutura da ponte. Lembrando o seguinte, você deve ter notado, e eu percebi pelo vídeo que você fez, que você consegue ver muitas fissuras, muitas aberturas. Isso é até natural. Geralmente são estruturas que são acomodadas de forma até pelo vão delas, a ter uma movimentação considerável. Então, ela é engastada ali, talvez os aços que você viu através do fissuramento, de junção de partes de laje. Mas ali é fácil, ali geralmente é grautear, né? E fazer a correção da parte cimentícia dessas estruturas. Agora, identificar fissuras, essas patologias recorrentes dentro de uma estrutura dessa, tem que ser rotineira. Você fez mais uma pergunta complementar a respeito disso. Você pode me lembrar, Ricardo? Abre o microfone, Ricardo. Oi, eu perguntei sobre o que poderia ser feito para fazer a recuperação dessa ferragem que está exposta, e assim, percebi também que tem um pilar do meio da ponte que ele aparentemente, a olho nu, ele parece estar fora da promada. E a ponte tem trabalhado muito. Já foi feito um trabalho, até olhando na imagem do Google, eu não consegui dados com a prefeitura, que a prefeitura está também num sistema meio que de home office, não está atendendo, não está 100% aberto ao público, e não consegui muitas informações. Mas já foi feito um trabalho de recuperação nela, porque ela está trabalhando além do que deveria trabalhar, daquelas juntas de dilatação. Então foi colocado um vergalhão lá de tração para reduzir esse movimento dela. E eu percebo que o pilar do meio do rio, ele é um pouco fora da promada. Eu tenho para mim que aquilo está fazendo com que a ponte trabalhe mais. E o lado da margem do frigorífico Buritis, ele é feito, a fundação em estaca de metálica, perfil metálico. Então, não sei o que está acontecendo. Então, assim, a pergunta é basicamente o que poderia ser feito para recuperar ela e o que teria provocado, que você já explicou, né, que foi devido à ação do tempo e da água. Mas se essa ferragem tão exposta assim, será que não foi por não ter feito a cobertura adequada, de no mínimo 3 centímetros? Porque uns lugares estão bons, já outros a ferragem aparentemente ficou exposta desde quando foi concretada, porque a gente ainda consegue perceber em alguns pontos a marca da forma. Ah, tá. Bom, dentro do primeiro momento eu comentei sobre a questão de identificação das patologias. Você já identificou a princípio e a grosso modo diversas situações. Primeiro, a questão do equilíbrio estático dessas, ou equilíbrio
não vamos falar estático, vamos falar o equilíbrio dinâmico até melhor, porque geralmente essas pontes, e tal qual aquela ponte que cruza o Rio Paraguai, né, que vai para Corumbá, elas são apoiadas em elementos de neoprene, que eventualmente e periodicamente são substituídos, até pelo desgaste natural, né? Ou por incidentes, por exemplo, uma balsa acabou batendo num dos pilares da ponte do Rio Paraguai e isso acabou dando instabilidade e foi necessário fazer toda essa recuperação dos neoprenes, onde as estruturas geralmente ficam apoiadas. Geralmente isso é muito de praxe em estrutura pré-moldada, onde eu tenho o neoprene apoiado, o concreto, todas as estruturas pré-moldadas apoiadas no neoprene, até para que tenha essa certa dinâmica, né? E existe são estruturas que têm uma mobilidade grande em relação a uma estrutura que você faz de forma engastada, né? Os rótulos, a ligação dos elementos de pilar e viga são engastados. Nesse caso, geralmente são apoiados. E eu, observando uma foto antiga aqui que está no portal, que inclusive é um site, eu vou ver se eu consigo colocar a página inicial, aliás, a página do site no chat. Eu tenho uma foto do perfil dela, né, assim, a uma certa distância que dá corrobora para o que eu falei. São estruturas de vigas que suportam a laje, né, praticamente. Tem outra foto também, diga-se de passagem. O que acontece, na verdade? Eu vou passar aqui, vou ver se eu consigo aqui entrar. Diga-se de passagem, o Ricardo e Gisele. O que acontece, por exemplo, com as grandes construções que estão sendo feitas aqui em Campo Grande? Elas estão descendo para a margem desses córregos, né, dessas linhas d'água, justamente por causa de uma característica muito importante. Aí em Anastácio, quem está em Anastácio, a Gisele já deve ter percebido isso, existe até um grande afloramento, né, pedras grandes perto do leito da margem esquerda do rio. E geralmente os fragmentos de rocha, quando eu começo a pegar os fragmentos de rocha numa escavação ali perto da Mônaco Murtinho, eu com 2 metros, 3 metros eu encontro rocha fácil, e diferente de Aquidauana, né? Talvez seja uma placa, uma estratificação onde a parte de Aquidauana ela tem uma situação vamos dizer assim, de afundamento, né? Essa placa rochosa, ali Aquidauana acaba sendo mais, esse extrato acaba penetrando mais na profundidade do solo de Aquidauana. Mas daquela região ali propriamente dita, a rocha é muito perto, né? Principalmente a parte do Anastácio. Aí essa característica que você notou, o Ricardo, dos elementos pré-moldados que depositam toda a carga direto na rocha, ali é perto, né? E não houve talvez necessidade de fazer uma ensecadeira para a cravação desses elementos de suporte, então fica fácil. Agora, essa questão do desnível, ela pode ser corrigida dessa forma, Ricardo, através de uma recomposição de grout ou neoprene, né? Onde eu tenho o equilíbrio do horizonte topográfico dessa estrutura, mas isso tem que ser aferido, porque o olho engana a gente. Eu cansei de ir com a turma de topografia e a gente perceber que locais que tinham uma acentuada declividade, até o olho da gente engana por causa do contorno, da envoltória, que falseia a nossa posição relativa em relação ao horizonte absoluto ou as situações que o aparelho pode estar dando mais fidedignidade. Agora, com relação à recuperação dessa parte cimentícia, olha, Ricardo, existem hoje muitas técnicas. Eu vou mostrar para vocês o seguinte, vou ver se dá para... Não dá, porque aqui a viga
eu não vou conseguir ver. Mas houve, na concretagem de uma viga e pilar aqui em casa, houve uma broca, né? Houve um problema onde, por causa da brita, o concreto não penetrou na estrutura, não conseguiu fazer o fechamento. Então, fico deixando todos os aços expostos. Ficou o que a gente chama de bicheira, né? Virou uma fenda ali, onde não houve condição do concreto penetrar e fazer o cobrimento certinho do aço. E a gente adotou o procedimento de fazer um grout com concreto epóxi. Então, dependendo do grau de patologia, do nível de patologia que você encontra, você pode fazer as correções das mais diversas, desde a habitual, fazendo uma reconcretagem, um capeamento por cima, ou eventualmente fazendo uma concretagem perimetral, né, a essas patologias. Tudo isso é possível, desde que, primeiro, seja feita a identificação da patologia, para que seja possível fazer análise crítica, cara. Sempre, em qualquer projeto, a gente faz o estudo de viabilidade dentro de uma análise crítica. É possível? Quanto custa? Qual é a melhor? Qual é a mais barata? Qual que vai ser a mais apropriada? Então, tudo isso envolve planejamento. E uma coisa que eu vou deixar claro aqui, que isso precisa partir de quem é de competência tá fazendo esse tipo de análise. Agora, às vezes é uma inércia, né, Ricardo? Você mesmo falou assim, às vezes eu vi que eles fizeram um asfaltamento nas laterais ali, nos encontros da ponte, e de repente evitaram de mexer na ponte porque talvez eles tenham um planejamento de fazer isso no futuro. Mas são estruturas antigas, são estruturas deveras precárias para altas cargas. Eu acho que ali deve ter algum tipo de impedimento para algum tipo de carga. Existe também o problema dela ser estreita, né? Não permitir o tráfego de duas mãos. Então tem uma série de elementos que, dentro de uma arquitetura, do escopo de planejamento, e aí eu falo para você que a gente faz parte desse escopo, que a gente pode fazer uma intervenção fazer um requerimento, ou fazer uma reclamação, ou uma solicitação para que isso realmente seja feita essa investigação, ou cobrado do poder público. A gente tem diversos meios, né? Os meios mais tradicionais ir direto à situação, e quando envolve a coletividade, a gente fazer uma reclamação via Ministério Público, certo? O que significa? Significa que há algum problema que pode dar interferência dentro de um sistema coletivo, certo? Não vai só prejudicar você, vai prejudicar toda uma coletividade. Haja visto que ali nós temos duas situações populacionais que são interligadas por isso. De repente tem gente que se beneficia de forma financeira por aquela ponte, vai ter que ir lá em Aquidauana, passar pelas duas pontes que estão disponíveis ali no nosso núcleo urbano, e isso pode encarecer muito o custo, a economia de alguma atividade que está ligado àquela ponte. Por isso que eu falo para você, é importante a gente, dentro do meio acadêmico, porque não mais como acadêmico, não mais como futuro bacharel ou engenheiro pleno de engenharia, você é um formador de opinião, Ricardo, tal qual todos os nossos alunos. E essa questão de você estar ciente de que a tua opinião ela tem um embasamento já enriquecido pelo conhecimento da cultura da construção civil, eu acho que é muito pertinente nós agirmos dessa forma que você está agindo, que você, né, eu acho que a sua manifestação através desse tipo, desse argumento, e outra coisa, o que eu disse a respeito
pode ser feito é de crivo particular, de cunho meu, de crivo meu, né? Eu estou fazendo uma análise dentro do que eu posso estar dando de contribuição, como todos nós. E claro que pessoas que trabalham com elementos de ponte, propriamente dito, estruturas de obras de arte, né? Essa ponte, como todas as pontes, são obras de arte especiais. Então, tem muita gente que se especializa, que se aprofunda dentro do projeto, do dimensionamento, da identificação de patologia, da manutenção dessas obras de arte. A ponte é uma obra de arte especial, diferente, por exemplo, de um bueiro, de um meio-fio, que são obras de arte que a gente comumente chama de obra de arte corrente, né? E geralmente ligado a estradas mesmo, a pavimentação. Então, daí você percebe, por exemplo, que atividades como a própria topografia, onde a gente pode curar se existe um desequilíbrio harmônico dentro do que era de projeto, né? Talvez se a gente conseguisse buscar junto ao poder público o projeto original da ponte, para saber realmente, efetivamente, aonde os ferros principais estão comprometidos, aonde, por exemplo, uma situação de momento, porque aí nós temos uma condição de forças, né, que corroboram para elementos como momentos fletores, e de repente aonde deveria ser mais incisivo qualquer tipo de análise patológica. Eu não sei se eu me estendi um pouco sobre a resposta em relação ao tipo de correção, porque ela é muito diversa, Ricardo, mas eu acho que eu consegui deixar um pouco claro para você que existem, né, diversas formas, porém existe uma coisa que tem que ser feita, uma única coisa: planejamento, certo? Deu para compreender um pouco, Gisele, Ricardo? Então, Stone, mas o que é uma falha muito grande da minha Livre Brasil é a manutenção dessas obras públicas, né? Sim. Isso também é uma grande falha. Então, a manutenção numa estrutura desse porte, e também isso os órgãos também, principalmente os municipais, eles não têm esse planejamento que você está falando também, né? Gisele, então, muitas vezes são tudo deteriorados, né? Porque essa ponte aí, a responsabilidade, ela pertence em qual município? Então, isso que deve ser investigado. E esse tipo de situação, geralmente, é uma... Eu acredito que essa ponte foi feita quando Anastácio ainda fazia parte, era distrito ou era parte agregada a Aquidauana. Eu acredito que sim. A gente pode até tentar ver isso aí, Ricardo. Podia ver isso daí, né? Porque, de repente, dentro do processo de desmembramento do distrito, deve ter sido posto responsabilidades, principalmente nessas 3 pontes, não é só nessa boiadeira, mas em outras situações. Mas eu vou aproveitar para me tornar um pouco de tempero picante nessa conversa em respeito à manutenção municipal. O Ricardo, eu acho que deve ter se incomodado com um pouquinho do desleixo com que ela nos apresenta a olhos vivos, né? Mas, Ricardo, você que anda de carro, ou de bicicleta, ou de moto na cidade de Aquidauana, onde existem os paralelepípedos, eu vou apimentar um pouco a questão da manutenção desses elementos de vias urbanas. Nós temos dentro de Aquidauana um elemento que é literalmente o mais prático para ter recuperação e ter uma recomposição de estabilidade de rodagem. Eu fui num congresso de concreto armado lá em Corumbá, um congresso internacional, inclusive, onde teve uma pesquisadora norueguesa da Escandinávia, né, da região da Escandinávia, onde ela citou que no país dela existe uma norma que fala sobre barulho, atrito de rodagem de carro. O carro não pode ter uma vibração que tenha um ruído excessivo. Isso é lei dentro daquele país. A questão de conforto de rodagem
dentro de nossa cidade está aquém do que é tolerável, assim, do mínimo admissível, por falta exatamente desse posicionamento do poder público, da recomposição daquele elemento. Porque o que acontece com o sextavado lá, o paralelepípedo que a gente tem aqui da UAN? Ele é disposto em cima de uma camada de areia, que é a camada de areia, pelas características de granulometria, de embasamento, suporta uma carga de rodagem com tranquilidade. Haja visto que hoje nós temos aí um tráfego muito pesado para a cidade, para a via urbana, perigoso para a via urbana. Haja vista o translado aí de minério, de carvão, né, corroborando para essa deterioração, para essa intensificação de manutenção. E o nosso pavimento é tão simples de recompor que eu, particularmente, não entendo a inércia do poder público. E outra coisa, quando a gente fala em poder público, a gente fala também das concessionárias. A Águas não, no caso aí aqui da UAN Sanesul, quando ela vai fazer uma intervenção, a recomposição daquele elemento de abertura tem que ser normativo, tem que haver compactação prévia, tem que haver procedimento para isso estar sendo corrigido, eventuais, uma abertura de ramal de esgoto, uma abertura de ramal de água. Então, quer dizer, vai se fazendo as coisas de forma amadora e nós, com essa responsabilidade de estarmos em prontidão com a questão da construção civil com mais tecnicidade, a gente tem a obrigação de levantar essas situações que nos incomodam e que podem, porventura, beneficiar outras pessoas. Porque já falei, Ricardo, como eu falei para você, gostaria que muitos outros dos nossos companheiros acadêmicos, talvez, tivessem essa conscientização de que hoje nós não somos profissionais da construção, nós somos formadores de opinião também, inclusive. Nossa opinião conta muito. O nosso poder de persuasão, baseado dentro daquilo que a gente colheu na nossa trajetória acadêmica, na nossa trajetória profissional, venha corroborar para que uma sociedade seja de melhor dinamismo. E tudo isso, acho que não só a questão da ponte, não só a questão das outras pontes, das pontes de madeira nas estradinhas vicinais, dos elementos que podem, que tem de ter conforto de rodagem, porque existe norma no Brasil. E eu acho que nós precisamos entender que ela existe, precisamos cobrar, né? Haja visto, Gisele, que eu vou bater mais uma vez nessa tecla de lei que respalda quem está correto. Uma das leis que foi criada recém, em 2013, começou a proliferar a divulgação dessa lei, foi a NBR 15575, a famosa norma de desempenho. Mas para todas as questões, quer seja de estrada, quer seja de aterro, fundação, concreto armado, todas elas são normatizadas. Certo, Ricardo? Então, a gente, de conhecimento dessas circunstâncias, a gente vai buscar o respaldo do poder público, ou de quem quer que seja. Por exemplo, se alguma coisa fere coletividade, nós não precisamos nos temer. Nós temos que ali, inclusive, existe até um certo... Você pode fazer, inclusive, até dentro de um relativo anonimato, ou um total anonimato, desde que isso realmente fira a coletividade. O Ministério Público está aí para essas circunstâncias. E a gente tem que saber utilizar essas vias, de fato. Certo, Gisele? Complementei aquele comentário? Obrigado, professor. Foi muito claro. Foi exatamente isso que me incomodou mais, porque assim, não é nem tanto de ver assim, um certo risco para a segurança das pessoas que transitam ali naquela ponte, mas é o descaso com a obra pública, com o dinheiro público, porque lá tem árvore, dessa árvore daninha que nasce sobre outra árvore. Lá tem árvore que deve estar dando uns 30 centímetros de diâmetro já. Então, assim, é árvore que nasceu há 4, 5 anos. E essa árvore vai se enraizando na ponte, tanto que a árvore dá para ver em umas fotos que eu fiz. Talvez a pessoa não consiga identificar devido à grande vegetação que tem na margem do rio.
mas a árvore é muito grossa, que nasceu na ponte. A árvore nasceu na ponte e está lá pendurada de ponta cabeça, e ninguém nunca passou lá nem para cortar aquela árvore. É impressionante, assim, o descaso, igual você falou do desconforto aí de transitar na cidade. Quando eu vim para cá, eu fiquei horrorizado, porque meu carro é velho, a gente vai andar pela rua aí, tem rua aí que não é essa estavada, a pedra, aquele paralelepípedo lá, é uma lajota quadrada que tem uma junta de mais de 2 centímetros. Aquilo dá um desconforto, um barulho enorme, é horrível, é péssimo aquilo ali. Assim, mas não sei, não dá pra gente falar de política, né, porque acaba falando que é um ou outro, mas essa questão dos pré-moldados aqui das vias tá muito ruim, cheio de buraco, ondulação, e é uma coisa bem simples de se fazer. Já trabalhei com condomínio, inclusive o condomínio lá, todas as pedras nós fizemos, nós só não fizemos as manilhas. O resto todas foram fabricadas no condomínio. Os bloquetes, as placas de calçada, porque eram aquelas placas de 50 por 50, e colocava uma placa, deixava um quadrado de grama, ficava parecendo uma dama, um xadrez a calçada. Até para cadeirante. Não era adequado para cadeirante, porque cadeirante não ia conseguir andar ali, porque era aqueles quadrados, você tinha que andar escolhendo. Mulher de salto também tinha que andar escolhendo. Mas, então assim, fabricamos tudo. O condomínio entrava carreta carregada de cimento, de brita, de areia, exatamente para alimentar a fábrica de pré-moldado que tinha lá dentro, que era para abastecer o próprio condomínio. E quando tinha um problema de uma lajota quebrar, alguma coisa, quando o caminhão manobra, alguma coisa do tipo, nós recuperávamos no mesmo dia. E aqui não tem uma recuperação, tem mais de um ano que eu estou aqui, essa rua que desce, eu não lembro o nome ali, que passa em frente à Energisa e tal. É muito ruim a rua, as pedras irregulares, buraco, ondulação, e ninguém faz nada, e é um elemento muito simples de se mexer. Você vai ali com 2 camaradas, vai lá, tira a lajota do lugar, acerta a areia, ajeita de novo ali e assenta ela de novo no lugar e pronto. 1 hora de serviço. Eu até gostaria de fazer uma contribuição aqui, tentar, de repente... O que está acontecendo aqui, na verdade, é nós nos tornando corporativistas. Não? Acho que a gente tem que abraçar essa questão da construção dentro com muito mais irmandade mesmo entre nós. Gisele, o Instituto agora tem aquela prerrogativa que o Ricardo até participou, né, Ricardo? Vocês dois estavam participando daquela história da extensão universitária. O que poderia ser feito, até de uma forma muito eficaz, né, Gisele? É nós estarmos retornando ao poder público, a Prefeitura de Aquidauana, por exemplo, uma condição de assessoramento. Por quê? Só para vocês terem uma ideia, como que é fácil. Dentro da questão de uma composição de estrada, de como ela é feita, nós temos as questões das granulometrias, dos tipos de materiais que vão para leito, subleito, base, subbase, o que torna bem visível que essa parte do paralelepípedo é apenas o capeamento, né, dessa questão, desse tipo de pavimento da Aquidauana. Mas o que daria para a gente fazer, por exemplo, são exatamente o que deve ser feito. A inspeção de como está acondicionado essa camada de areia, quais são as camadas de leito, do subleito, base, subbase, através de uma sondagem simples de trado manual, Ricardo. Se a gente tivesse uma equipe para estar levando isso para o laboratório para fazer essas identificações, calculando toda a questão de compactação que inclusive está dentro da disciplina que eu estou ministrando agora para o pessoal do sexto período de engenharia, onde eles estão, inclusive foi o material para identificação dessa questão de compactação e todo esse tipo de assessoramento nós podemos, Gisele, eu acho que é uma boa oportunidade da gente estar trabalhando dentro do poder público, criando dentro da universidade um elo com esse poder público na questão de suprir essa questão da extensão e estar beneficiando toda a sociedade em cima disso.
Eu gostaria que houvessem mais envolvidos, que tivessem mais pessoas interessadas. Eu acho que essa ideia poderia ser disseminada. A gente não pode ficar contando com, de repente, a intervenção dos outros. A gente pode tentar se mobilizar em função de uma situação mais específica nesse sentido, Gisele. Inclusive nesse sentido que o Ricardo fez, de estar se mobilizando todo em função de uma situação que a gente chegou a esse ponto, né? Mas você sabe, Stone, eu particularmente acho que da UANA tem uma natureza, tem uma diversidade, coisa mais linda aí. A gente pode fazer tanta coisa no turismo e um monte de coisa. Teve um ano que na primeira turma da engenharia, a gente foi fazer umas visitas em alguns órgãos públicos. E um grupo que eu fui, nós fomos visitar o Mercadão de aqui da UANA. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Me deu uma sensação tão ruim quando eu entrei naquele prédio. Gente, um prédio antigo, que tem toda uma história, no centro da cidade, que o pessoal das aldeias vão lá, tem aquele acolhimento do turismo, podia estar fazendo tanta coisa linda, porque aqui da UANA, eu acho linda aqui da UANA, Anastácio, acho que é uma coisa assim tão, eu vou naquelas aldeias, Limão Verde, dá vontade de ficar ajoelhada, de tão santuário que é. Imagina fazer um projetinho lá, fazer um projeto, é onde aqui da UANA começou. Não só lá, você vê o prédio da frente ali, que hoje está aqui abriga o INSS, que já abrigou a Academia da Polícia Federal também. São elementos extremamente históricos. Para você ter uma ideia, você já foi na Defensoria Pública, o prédio da Defensoria ali que fica na frente do Barraqueche? Na esquina da sua casa. Isso, na esquina da casa. Aquele prédio foi construído pelo meu avô. E a fachada constava o símbolo dele, né, o Eduardo, né, estava lá, tá lá, a JD ainda se manteve, inclusive foi o engenheiro Paulinho ali que adquiriu aquele imóvel por iniciativa própria, manteve a fachada e prolongou, né, na fachada lateral, quer dizer... Ficou lindo lá. Uma iniciativa particular de manter aquela Sim, ficou lindo. E outra, ali dentro daquele núcleo ali em volta do Cejar, várias edificações foram construídas pelo meu avô de forma artesanal. O meu português ali gostava de levantar bloquinho em cima de bloquinho. Todas de forma muito própria, né, do procedimento construtivo da época que ele tinha disponível, o conhecimento técnico dele. Então ele construía, Stone? Sim, construtor, desde os primórdios. E aquela casa foi construída por ele em 1932. Né? Tanto que e de onde que ele veio? Você falou de Portugal? É da região de Leiria. Não, Leiria ou Trás-os-Montes. É uma dessas duas. Eu acho que é Trás-os-Montes. Que legal! Português. Mas inclusive toda a fachada tem esse movimento artístico. Lindo lá. Dessa região, né? Ele trouxe se você for ver as fachadas dessas regiões aí de Leiria, de Lisboa, você pode ver que as fachadas são idênticas. Ô, Stone, você tinha que fazer um trabalho, levantar isso daí, Stone, fazer um trabalho de levantamento dessas fachadas. Ultimamente eu tenho que trabalhar com terremoto. Meu negócio está sendo no tremor das coisas. Vamos por partes, como diz Jack. Mas e qual que é o seu título do seu mestrado? Então, ele está no levantamento de um período de tempo, ele é temporal, né? Dentro de 92, os registros de sismo dentro da região pantaneira, principalmente da nossa região do Pantanal aqui dos megaleques, né? Megalec aqui da UANA, megalec aqui de Itaquari, e talvez colocar um índice dentro da construção civil para esse tipo quando a gente identificar essa periodicidade, tentar fazer uma análise crítica em cima de repente do período de retorno desses sismos, através dessa análise. Quem dera. Só pontuando, professor, você falando da importância de preservar a fachada, né?
Eu vi ontem ali ao lado do cartório primeiro ofício, na praça da igreja matriz ali, colado mesmo ao cartório, Sim. eu vi uma coisa assim que chegou a me doer a alma. É. A pessoa está reformando uma casa antiga ali ao lado do cartório mesmo, colado mesmo, do lado esquerdo do cartório. Certo. Cara, a fachada, estão fazendo uma fachada horrível, estão fazendo uma fachada dessas fachadas padrão casinha da Caixa. Meu Deus. É uma coisa assim de doer a alma. A prefeitura teria que ter um plano diretor exigente. Aquilo dali jamais poderia mexer. Aquilo ali é um patrimônio público, é um patrimônio da humanidade. Aquilo ali é histórico. Não poderia fazer um negócio daquilo ali em hipótese alguma. Por mais que o cidadão seja proprietário, seja rico, não importa, é dele o imóvel. Você pode mexer por dentro, você pode botar folheada a ouro. Mas a fachada você tem que manter e restaurar. Oi, Sônia, você não lembra quando teve aqui em Campo Grande o Revitaliza Centro? Sim, sim. Que tiveram, viu, Ricardo? Teve uma campanha aqui da prefeitura, acho que uns 3 anos atrás, que tiveram que tirar todas as fachadas das lojas e manter justamente as fachadas originais de 1920. Tem prédio de 1910, coisa mais linda. Olha, isso é uma coisa que, exatamente, a gente tem que cobrar público. Lembra nessas audiências que a Câmara dos Vereadores faz? Geralmente ela é para mosca, né? Ou para quando mais eles mesmos estarem lá, quando muito eles estão lá. Então a gente tem que começar a ser mais cidadão nessa história. A gente tem que começar a cobrar desse. E outra coisa, aquilo lá, a Câmara Municipal é nossa, entendeu? Enquanto a gente não executar essa situação, independente, o Ricardo falou muito propriamente, opa, não quero ser partidário, mas entenda, Ricardo, que a questão não é nós sermos partidários, é nós verdade. sermos políticos. A nossa é política, né? A política não vem de partido. O partido se bebe dessa fonte e não o contrário. Agora, a gente tem que cobrar. Chega no vereador e fala, pô, na época de política vocês fazem todas essas campanhas e por que não nos ouve quando nós clamamos? E essa é uma situação da gente clamar. Independente se a gente vai como indivíduo, como coletivo, como corporativismo, igual nós, engenheiros, poderíamos ir lá, vamos marcar para ir todo semestre na Câmara e fazer uma lista de exigências. Isso. Isso tem que ser, a gente tem que exercitar, certo? Mas é legal fazer isso, eu também acho. Ainda mais aqui da UANA que tem esses prédios históricos. Nossa, eu sou suspeita para falar que eu gosto muito disso. Sim, e outra coisa, contribuição de muitas culturas, né? Sim. Logo no início, muitos gregos, muitos turcos, muitos portugueses e diversas etnias. A colônia japonesa que se restringiu a uma ou duas famílias lá, que parentes, né? Dos Tamanaka. Então, dentro do Mercadão mesmo, houve sessões, foi dividido, o pessoal para os nordestinos, um setor para os japoneses, ali tinha ali o pessoal do Pajé, do Pinduca, tudo ali que vendia, minha tia mesmo que era feirante ali. Então, que legal, hein? Que legal, isso que é interessante. Então, toda essa cultura está sendo abalroada, certo? Inclusive, como eles não lançam mão dessa inércia para manutenção, de repente, dessa questão cultural, eles unem essa inércia justamente para fazer qualquer tipo de intervenção dentro da recuperação dessa questão de infraestrutura da cidade, que é precária, né? Como Gisele, quantas bocas de lobo você conseguiu identificar aí aqui da UANA? Sendo que ali nós temos o barramento da ferrovia praticamente pegando toda aquela bacia de captação que é o bairro Alto. Sim. Né? E nós temos uma precariedade monstruosa. Totalmente, boca de lobo, sim. Ali, alagamento. Minha casa, quando chove muito, fica submersa, literalmente. Metade inteira. E sem tirar... E o solo já é alagadiço, né? Sim, aquela região ali do Cejar é uma região de brejo, de várzea, né? Nossa, totalmente.
Ali antigamente, os da origem antiga ali de Aquidauana, se você for perguntar como que se chamava aquela região do Ceará, é o nome, claro, Amassasapo. É? Mas você nasceu aqui da Aquidauana, Stone? Não, sou paulista. Que cidade você nasceu? Hã? Ilha Solteira. Ah, Ilha Solteira. Meu pai acabou saindo de Aquidauana para virar barrageiro. Ah, tá. Mas então, acho que foi muita boa conversa. Eu acho que a gente está construindo um material muito bom aí para futuras investigações. Aí, de repente, o Ricardo vai fazer o TCC dele aí, o artigo dele aí, que é um ótimo tema, né? Uhum. Você pode até depois dar uma alfinetada aí no poder público, Ricardo. Essa ausência da manutenção, né? Com certeza. Um lugar assim tão bacana, tão bonito do Rio. Eu gosto de rodovias, pretendo atuar na área. Legal, sou apaixonado por rodovia. Não é muito a minha paixão, assim, obra de arte, não pretendo me especializar nessa área, mas faz parte da rodovia e o que mais me chamou a atenção aqui, na verdade, foi o descaso. O descaso com a ponte e o professor falando aí do alagamento também, só pontuando, podem se preparar porque os alagamentos vão piorar nos próximos anos, porque olhando aqui na ponte de Aquidauana, a gente vê na Ponte Nova que do lado de Anastácio tem então a água pluvial está indo para o rio e está formando 2 bancos de areia enorme de ambos os lados da ponte. Então, assim, tá fazendo, como o professor falou que o pai dele foi construir barragem, tá fazendo uma barragem ali, viu, professor? Então, assim, tá fazendo uma barragem, o pessoal construindo em lugares inadequados, igual já falou que foi construído ali na Amassasapo, agora também ali atrás do quartel, estão aterrando ali, jogando entulho, porque não é aterrar, é entulho. Estão jogando entulho, lixo, esse tipo de coisa, e estão aterrando ali um brejo que tem ali também, e estão construindo casas ali. Meu assim, Deus! Só vai piorando. O Ricardo entrou muito numa área que a gente está batendo bastante a tecla, mas eu vou fazer um comentário pequeno a respeito disso aí, José. Acho que a gente já extrapolou bastante o horário pré-definido para isso, mas acho que vale a pena a gente dar um material bem legal. Claro. Diga-se de passagem, o que eu pude perceber que é uma característica do Pantaneira, né, Aquidauana, aí no início, né, no berço do Pantanal, é que toda essa região, galera, eu fiquei aturdido quando eu obtive esse conhecimento, Ricardo. Toda a região pantaneira é uma bacia de sedimentos. Então, nós somos muito propensos a estar pegando os detritos de fragmentos, de desgaste de outras, de situações, de locais mais altos que abastecem essa bacia, né? E é uma bacia que se formou desde o Quaternário, há milhões de anos atrás, com a elevação tanto da parte do platô ali de São Paulo e da elevação dos Andes, que é incrível. Então, a tendência foi haver um rebaixamento ou subsidência, né, do solo. O solo literalmente rebaixou em função dessas estratigrafias que se ergueram ao redor. Então nós ficamos aonde se colhe todo o fragmento desse tipo de solo fragilizado. O que vem, por exemplo, quem conhece, quem já ouviu falar do que está acontecendo lá no Taquari, lá em Coxim, o Ricardo e Gisele, literalmente o que vai acontecer com os nossos braços de água. Por quê? Porque eles há muito depósito sedimentar, né, de sedimentos. Os nossos braços d'água, nossos cursos d'água vão se sofrendo por
sedimenta por acúmulo desses materiais que vão ficar ali depositados no nosso leito. Inclusive, os rios que vão de encontro à bacia do Paraguai, literalmente, eles não têm estabilidade. A parte do leito dos cursos d'água é mais alto que as planícies pantaneiras. Então, eles não têm... Muitas das vezes, o curso do rio é modificado após as enchentes, através justamente de uma coisa que eu desconhecia que havia, que eram os sismos, né? Os abalos das acomodações dessas placas que estão interpostas ali dentro na parte inferior, nas camadas inferiores do solo dessa bacia sedimentar. E esses sismos são muito mais constantes que a gente observa. Então existe uma série de circunstâncias que tornam o Pantanal um ecossistema muito complexo, mas extremamente complexo. E é tão dinâmico, Ricardo, que eu vou falar para você, igual a gente fica pensando, puxa vida, será que esse assoreamento que está havendo no leito do Rio Aquidauana, será que nós... Claro que nós temos muita culpa, tá? Haja visto o desflorestamento, a descompostura do cerrado para grandes lavouras, grandes latifúndios, que tornam o quê? O solo arenoso, fácil de lixiviação, todo o material vai ser carreado por esse tipo de situação de drenagem e vai cair aonde? Vai cair na Bolívia, vai cair na Argentina, vai cair aqui no Pantanal, que literalmente é uma bacia, né, acolhendo esse sedimento. Isso é uma característica nossa, Ricardo. Então, a gente tem que ter um olhar muito mais crítico, como você falou. Poxa vida, a gente tem que se preocupar, tem que haver uma política de previsão para essas situações que a gente mesmo comentou, sobre alagamentos, vão ser mais críticos. E eu acredito que vão, até pela característica da própria bacia, certo? Da nossa região. Nós estamos numa das regiões mais complexas do planeta, Gisele. Eu fiquei aturdido para fazer uma leitura complementar, até dentro do que acontece nessa dinâmica de instabilidade dentro dessa bacia sedimentar, e isso me comoveu, né? Ricardo, é importante, é legal que você também talvez tenha daqui para frente você tenha essa preocupação, essa sensibilidade, para que a nossa região é muito difícil de lidar. Nós temos um solo muito mais que a gente precisa ter muito mais interação com ele, né? Muito mais preocupação. Não sei se eu deixei claro isso para vocês. Ficou bom, muito bom. Olha, Stônio, muito obrigada pelas suas contribuições. Eu acho que a conversa aqui está muito boa. Tá, mas tem muita coisa para falar. Esse é um assunto que eu sempre gostei muito desse assunto. É legal. Eu que agradeço estar aqui, Gisele. Tá, eu vou ver se tem mais alguém aí que quer falar com você também depois. Tá ok. Mas tá bom. Olha, gente, muito obrigada para vocês. Foi muito bacana, Stônio. Obrigado.